Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério, junto com o Instituto Supera. Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de Cristologia. Jesus, ele recebeu o testemunho de todos os profetas do Antigo Testamento. Desde Moisés, que escreveu o Gênesis, até o Malaquias, o último dos profetas do cânon do Antigo Testamento. Todos eles falaram sobre a chegada de Jesus ao mundo. Por fim, surgiu João Batista. João Batista, que é a voz do que clama no deserto, o que preparou o caminho do Senhor. Começou a pregar o proto-evangelho, assim como os demais profetas. Todos os profetas pregaram o proto-evangelho, que é o solo no qual o evangelho vai germinar. Cristo vem como cumprimento de todas as profecias. Agora João, de acordo com as palavras do próprio Senhor Jesus, foi o maior de todos os homens nascidos de mulher. Ele é o profeta messiânico por excelência. Foi ele quem batizou o Senhor Jesus. Batizou o Senhor Jesus, foi ele quem viu os céus abertos e o Espírito Santo descer sobre Cristo em forma corpórea de pomba. E ele deu testemunho de Jesus. Foi ele o único dentre todos que apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isto por 2 vezes. João não seguiu o Senhor Jesus em seu ministério terreno. Acabou sendo encarcerado e morto. Herodes mandou matar o último profeta do Antigo Testamento. Ali começa a cristologia. Ali começa a cristologia do Novo Testamento. Não é que João pertença ao Novo Testamento. Na verdade, João Batista ele é o último profeta do Antigo Testamento. Jesus disse: a lei e os profetas duraram até João Batista. Ponto. Ele pertence à antiga aliança. Quando vem Jesus, que é batizado por João, ali começa o Novo Testamento. Mas João Batista começa com a cristologia, apresentando Jesus como sendo o Cordeiro sacrificial, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Existem algumas dúvidas de que tipo de cordeiro que o João estava se referindo, mas é quase uma unanimidade entre os teólogos dizer que João estava chamando Jesus de o Cordeiro Pascal, aquele que é imolado na Páscoa. A segunda dúvida é se ele faz parte do cordeiro sacrificial do dia da expiação. Nesta dúvida, a grande maioria de teólogos identifica Jesus como sendo o cordeiro da Páscoa, aquele que é imolado para causar a libertação do povo de Israel e, aqui no nosso caso, para nos libertar do domínio de Satanás e do pecado. Jesus, como Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. E essa é a dificuldade exegética da passagem. Por quê? Porque o pecado não é retirado pelo Cordeiro Pascal. O pecado ele é retirado no dia da expiação, quando eram oferecidos ali alguns animais em sacrifícios a Deus. Assim, nós ainda temos que caminhar um pouco mais para poder saber, é o Cordeiro da Páscoa ou é o Cordeiro do dia da expiação? João Batista começa com a sua cristologia, que é considerada uma cristologia rudimentar, comparada com a cristologia dos apóstolos. João não era apóstolo, era profeta. E assim, todos os profetas que fazem um proto-evangelho, eles anunciam uma proto-cristologia. Que significa? É o chão, é o solo. É uma cristologia rudimentar que precisa ser trabalhada pelos apóstolos ainda. E quem, dentre os apóstolos, nos apresenta uma evolução na cristologia, e não é que a cristologia ela vai evoluindo do que não é verdade para aquilo que é verdade. Quando a gente fala de evolução, é porque nós trabalhamos um conceito na teologia chamado revelação progressiva e também revelação cumulativa. Pega a tua caneta e anota no teu bloco de anotações. Revelação progressiva e revelação cumulativa. Isto é, João começa a falar de Jesus. Ele é João Batista. Ele está com um pé no Antigo Testamento
e um pé em um Novo Testamento. Ele só pode falar de Jesus de uma maneira rudimentar. Mas quando João Batista fala de Jesus de uma maneira rudimentar, já é muita coisa. Ele identifica, por exemplo, a divindade de Jesus. Está ali no Evangelho de João. João, ele fala: aquele que é da terra fala como alguém da terra. Aquele que é de cima é sobre todos. Quem tem a noiva é o noivo. Eu sou o amigo do noivo. A minha alegria é ver o noivo se casando, e essa alegria já está completa. Ele dá testemunho da divindade de Jesus, da divindade. Só que ele não tem tempo para explanar. Tanto é que quando ele é encarcerado, ele manda perguntar: és tu mesmo que nós devemos aguardar ou esperaremos por outro? Nessa cristologia rudimentar, ficam muitos hiatos, ficam muitas lacunas, ficam muitas perguntas sem respostas. E é por isso que a teologia ou a revelação, ela é progressiva. Virão outros apóstolos e vão falar sobre a divindade de Jesus e sobre a humanidade de Jesus, sobre o seu sacrifício vicário, quer dizer, sacrifício substitutivo. Sacrifício vicário significa isso. Ele vai substituir o pecador na hora da morte. Ao invés do pecador morrer, morre a vítima pelo sacrifício. Cristo se apresenta como vítima no lugar do pecador. Agora, o sangue de Jesus, ele tem uma eficácia infinitamente superior ao sangue dos bodes, dos carneiros, dos cordeiros, dos bois, dos animais que eram sacrificados. O sangue de Jesus fala melhor que o sangue de Abel. É o sangue da nova aliança, que tem que ser muito bem entendida quando nós chegarmos na matéria de eclesiologia. Vamos tocar nesse assunto de novo, sobre o sangue da nova aliança, quando estivermos falando sobre as ordenanças do batismo e da ceia do Senhor. Mas, para você perceber, se você está com dificuldades hoje de entender a doutrina, não se espante. Nem mesmo João Batista entendia na sua plenitude. Nenhum dos apóstolos pode-se dizer que entendeu a doutrina de Cristo na sua plenitude, porque um dependia do outro. Exemplo, o apóstolo Pedro fala que Paulo recebeu uma sabedoria de Deus para escrever coisas que são difíceis de serem entendidas. E as pessoas que são indoutos, pessoas que são inconstantes na sua pesquisa doutrinária, distorcem tudo que Paulo falou, assim como faz com o restante da palavra de Deus. Você não pode ser esse tipo de teólogo, muito apressado, muito precipitado, que já quer resolver tudo em um curso básico em teologia. Aqui é o início da tua formação. Aqui é base. Estamos escavando os alicerces. A cristologia, ela é infinita. E para dar conta da cristologia, Deus reuniu outros apóstolos. O Novo Testamento, escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro de Atos dos Apóstolos, as 13 cartas do apóstolo Paulo, as 7 epístolas universais e o Apocalipse, o Novo Testamento. Aí você vai ter uma compreensão um pouco mais vasta sobre cristologia. Eu, por exemplo, fui até a biblioteca, fui até a livraria, e lá na livraria eu encontrei um livro como esse daqui, ó. Cristo na Teologia de Paulo, do Louis Surfox. Aí você dá uma olhada no livro, tem mais de 800 páginas aqui, é da editora teológica. Você dá uma olhada nesse livro e fala, é só o que Paulo falou? Sim. É o que o autor, o Sir Fuchs, entendeu lendo as cartas do apóstolo Paulo só sobre Jesus. É Jesus e a relação. Se eu pegar aqui o índice e ler para você, talvez você se anime bastante para adquirir essa obra. Seja qual for o valor, talvez valha muito a pena você comprar. Olha aqui, ó, Cristo, o Fautor da salvação. Aí fala sobre a parousia, a ressurreição de Cristo, o reinado de Cristo, a morte de Cristo, a encarnação de Cristo, o dom de Cristo. Aí você fala, mas e para escrever 800 páginas eu tenho que viver quanto tempo estudando Jesus? O Sr. Fuchs diz que ele estudou 30 anos o tema. Depois de 30 anos ele escreveu o livro, ou durante os 30 anos ele veio escrevendo o livro. Jesus realmente vai encher todas as páginas de todos os livros que possam ser escritos sobre ele e ainda vai ficar material devendo para se falar de Jesus. Você tem essa fé? Você tem essa piedade? Você tem essa paciência
você tem essa vocação, os apóstolos falaram do Senhor Jesus. Agora estamos na página do Novo Testamento. E teve um, dentre todos os escritores do Novo Testamento, que deu uma ousadia maior na sua cristologia, que foi o autor aos Hebreus. O autor aos Hebreus, portanto, está escrevendo para os Hebreus, ele vai utilizar uma metodologia chamada de alegorismo. Isso mesmo, ele vai utilizar aqui a metodologia alegórica. Esta metodologia alegórica, ela era utilizada entre os filósofos e era utilizado entre os judeus lá em Alexandria, no Egito. No Egito havia uma escola de judaísmo e nessa escola de judaísmo eles usavam um método alegórico. Parece-nos que o autor da carta aos Hebreus ele tem muito relacionamento com a teologia alexandrina. Se você estudar a história da igreja, você vai descobrir a importância da escola de Alexandria para desenvolver a cristologia e fazer defesa sobre a humanidade e a divindade de Jesus, embora houveram muitas heresias também, tanto em Alexandria quanto em Antioquia. Para isso vai ter que estudar a história da igreja, que nós aqui no Instituto Supera estamos preparando para você. Assim que você dar continuidade ao nível básico e entrar no nível médio, vai ter uma boa carga de história da igreja. Mas você pode se antecipar fazendo as suas pesquisas. Você vai estudar sobre a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. E as duas falam sobre a divindade e a humanidade de Jesus. E lá em Alexandria havia essa escola que usava um método alegórico. Quando você lê a carta do autor aos Hebreus, Cristo ele é comparado. Primeiro, ele é comparado aos anjos, porque dentro da cultura judaica, os anjos eles são escalonados como entidades superiores, como seres de grande poder e que influenciam a vida dos homens aqui, e que, se você descobrir o nome de um anjo e souber como chamar este anjo, você vai ser abençoado por ele. Os livros apócrifos dão exemplos de como isso faz. Tem a invocação de um anjo ou de um arcanjo chamado Rafael em um dos livros apócrifos, o livro de Tobias, e este arcanjo ele vem para beneficiar uma das personagens do livro. E por aí vai. Por isso, o mundo místico do judaísmo, ele vai ensinar a fazer a invocação não somente dos nomes de Deus, como nós estudamos na disciplina anterior, teísmo, como também a fazer a invocação dos poderes, das emanações dos anjos. Assim, o autor aos Hebreus, que está dentro da cultura judaica, fala: por mais que você invoque os anjos e acredite no seu poder, o Messias, o ungido, ele é maior do que os anjos. E ele vai apresentando Jesus em comparação com os anjos e diz: realmente os salmos dizem que um pouco menor do que o homem foi feito, mas ele foi cercado de honra e de glória e recebeu um lugar à destra da majestade ao lado do Pai. Depois o autor aos Hebreus ele vai comparar Jesus com Moisés. Por quê? Porque os hebreus, abaixo dos anjos, está Moisés. O Moisés que é o doador da lei, Moisés que é o mediador das coisas de Deus. Moisés ele é o Messias do Antigo Testamento, o grande profeta. E assim, ninguém é superior a Moisés. O autor aos Hebreus, milimetricamente, vai comparando as credenciais de Moisés com as credenciais de Jesus, e Jesus é superior a Moisés. É superior a Moisés e é superior ao sacerdócio levítico. Por quê? Abaixo de Moisés está todo o tabernáculo e todos os sacrifícios que são feitos ali e o próprio sumo sacerdote. Porque foi Moisés quem ungiu o sumo sacerdote Arão e estabeleceu a lei dos levitas de entrarem ou não no tabernáculo e oferecerem dons e sacrifícios a Deus. Assim, Jesus começa a ser comparado com as personagens do Antigo Testamento e ele sempre vai ganhando. Sempre vai ganhando. Chega a hora em que Jesus é comparado com Melquisedeque. Melquisedeque é o sumo sacerdote do Deus Altíssimo, aquele que abençoou Abraão, aquele que recebeu os dízimos por mãos de Abraão. Aí Jesus é comparado com Melquisedeque e Jesus tem uma ordem superior. Jesus ele é superior aos próprios céus. Jesus é superior a todos os sangues que foram derramados, inclusive dos mártires do Antigo Testamento.
O autor aos Hebreus vai comparando Jesus com as sombras do Antigo Testamento. Ele diz claramente: todas essas sombras foram colocadas para apontar para Jesus, mas são apenas sombras, impostas até o tempo da reforma. Quem é o reformador? Cristo. Cristo é maior que o tabernáculo, maior que Moisés, maior que os anjos, maior que a antiga aliança. Jesus é maior do que o Monte Sinai. O autor dos Hebreus ele chega a dizer o seguinte: vamos reunir aqui as testemunhas de Jesus? Vamos reunir? Aí ele começa no capítulo 11, fazendo uma reunião dos heróis da fé, contidos no Antigo Testamento, mostrar o quanto que eles tiveram fé e como que eles se tornaram peregrinos e estrangeiros nessa terra, dando testemunho para agradar a Deus, e o autor dos Hebreus vai assentando eles nas arquibancadas. Depois que a turma do Antigo Testamento está toda ali, reunida na arquibancada, isto é, no anfiteatro, pronto para ver os corredores, o autor aos Hebreus apresenta Jesus. Aí ele diz o seguinte: olhando firmemente para Jesus, é para todo mundo que está na galeria olhar para Jesus. Quem é esse todo mundo? Abraão, Isaac, Jacó, Sara, Davi, Sansão, Jefté, Gideão. É para todo mundo que ele colocou na galeria ali olhar para Jesus na hora da corrida, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo prêmio que lhe estava proposto, desprezou a ignomínia e toda a chacota que os adversários fazem. Essa é a ideia do autor aos Hebreus, apresentar Jesus como sendo o vencedor na arena. E todos os heróis do Antigo Testamento estão torcendo pela vitória do Senhor Jesus. Quando chega no capítulo 12, aonde que está essa turma toda? O autor aos Hebreus diz: está lá na Jerusalém celestial, junto com os milhares de anjos e os primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus. A Deus e a Jesus. A arquibancada sai da terra e a arquibancada está nos céus, onde Jesus é apresentado com um sangue superior ao sangue de todos os mártires, inclusive o de Abel. Para terminar a carta aos Hebreus, o autor ele dá estímulos para que a igreja esteja congregada, para que os valores da fé cristã sejam todos praticados, tendo consciência de que Jesus já foi sacrificado e que não pode de novo ser exposto ao vitupério. Porque quem apostatar da fé em Cristo está amaldiçoado e vai para a perdição. Jesus, ele possui o tríplice ministério. O ministério de profeta, como já foi apresentado aqui para vocês, cumprindo todas as profecias, superando todos os profetas. Jesus ele tem o ministério davídico, portanto ele é rei dos reis. Ele é rei na casa de Davi, rei sobre a casa de Davi. Possui a destra da majestade, junto com Deus dos céus. E ele tem o terceiro ministério, que é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E o sacerdócio do Senhor Jesus ele é superior ao sacerdócio dos levitas. Cristo entrou no santuário celestial, não com sangue de touros, de bodes e de cordeiros, entrou com o próprio sangue diante de Deus. E ofereceu a Deus um sacrifício que é suficiente para libertar do pecado todo aquele que nele crê. Você precisa descobrir como falar de Jesus e da sua doutrina de salvação. O autor dos Hebreus fala, é uma tão grande salvação, muito grande salvação. E agora o Senhor Jesus, em seu ministério sacerdotal, ele ofereceu dons e sacrifícios a Deus para libertar todos aqueles que estavam sujeitos ao império da morte e tinha Satanás como sendo seu algoz. Você já leu bastante sobre Jesus? Já leu o suficiente sobre Jesus? Está gostando dos nossos estudos aqui no Instituto Supera? Estudou bem a primeira disciplina, que era teologia? Está estudando bem esta disciplina, que é cristologia? Faça um compromisso com você mesmo e com a tua formação, de dar continuidade, ler todo o material, fazer as perguntas para o Novo Testamento. Se você quiser aprender como ler e estudar a Palavra de Deus, eu recomendo que você compre este livro, Vivendo na Palavra. Esse livro, como você vê aqui, é outro desses que vai ajudar você a ler a Bíblia e entender a arte e a ciência
da leitura da Bíblia, do Howard Hendricks e William Hendricks. Esses dois autores aqui, eles pegaram e disseram, vamos aprender a palavra? Como que você vai examinar os textos? Você não pode parar de investir na tua formação. Nós do Instituto Supera queremos andar com você na tua formação, por todos os níveis, nível básico, nível médio e também no bacharelado. Esse é o nosso comprometimento neste momento. Falar de Jesus é muito bom. Falar de Jesus com propriedade é melhor ainda. Cheio da graça e do Espírito, que maravilha! Inclusive a próxima disciplina será sobre o Espírito Santo. E quando estiver falando sobre o Espírito Santo, é a relação do Espírito Santo com Cristo e com o Pai, e com o Evangelho, e com a Igreja. É a relação do Espírito Santo com toda a criação de Deus. O Senhor Jesus, ele foi muito bem tratado pelos apóstolos. Você vai encontrar a cristologia de Paulo. Você vai encontrar a cristologia de João. Para fazer cristologia, João esperou uma vida toda. Escreveu o Evangelho. E o Evangelho de João é refinado para falar de Jesus. As 3 cartas de João são cartas extraordinárias de cristologia, de vida cristã, de vida com Deus. E o Apocalipse, ele é cristocêntrico, é Cristo de capa a capa. Por isso você vai encontrar cristologia em níveis em o Novo Testamento. Aquele que eu já falei para você que é o elementar, rudimentar, para começar a falar do assunto. E olha que a cristologia rudimentar já é pesada. Aí vem um segundo degrau, um terceiro degrau, um quarto degrau, até subir às alturas. Cuidado com as heresias. Os heresiarcas não deixaram a doutrina de Cristo quieta. Não deixaram barato. Satanás inventou história contra a doutrina de Cristo, apagando Jesus dos corações de muita gente. Movimentos heréticos contra a doutrina de Jesus é o que não falta. Agora nós, que estamos de plantão na teologia, recomendamos que a gente não se canse nem de dia nem de noite de não somente falar, mas de estudar bastante sobre Jesus. Quando você desconfiar de que um ensino ele é errôneo, vai lá, anota e vai para a história da teologia. Eu já recomendei aqui o livro Documentos da Igreja Cristã, mas você vai encontrar o livro Histórias das Doutrinas Cristãs de Louis Berkhof. Não tenho ele aqui em mãos, mas você vai gostar bastante de ler esse livro também. Talvez você seja chamado para a área da apologética. Se você se tornar um apologeta, vai ter que ter domínio das doutrinas. Eu não fui chamado para a área da apologética e bem reconheço isso, mas não descuidei da apologia. Aqui, eu comprei essa Bíblia, que é a Bíblia de Estudo Apologética. É uma Bíblia que ela, na sua nota de rodapé, ela pega tudo quanto é heresia que aqui no Brasil é endossada e ela vai fazendo seus comentários. As novas edições já estão aumentadas. Por quê? Porque os heresiarcas não descansam, não dormem. Satanás é inconformado com a ortodoxia, porque ele sabe que se Jesus for anunciado em espírito e em verdade, o Espírito Santo vem. E quando o Espírito Santo vem, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Estamos nos encaminhando aqui para a última parte dessas 4 aulas. Cada disciplina do nível básico são 4 aulas com cerca de 25 minutos para que você possa parar um pouco, tomar as suas anotações, ganhar um fôlego e depois retornar. O que nós vamos estudar na próxima aula? Vamos falar sobre o desfecho, a crucificação do Senhor Jesus, a sua ressurreição, as aparições, as suas promessas de voltar. É o encerramento do nível básico. Mas eu não quero ficar incomodado pensando que você acha que já acabou com a sua formação. Está só começando. Que a graça de Cristo seja com você. Sou o professor Rogério de Souza, juntamente com o Instituto Supera, no curso básico em Teologia.